Trazendo agora aqui o ponto contrário, né? Quando é inaceitável contrair uma dívida, né? Alguns pontos da minha opinião aqui, quando que a gente não pode aceitar contrair essa dívida. Primeiro, né, fazendo um paralelo com o que a gente falou dos tipos, né? Quando o tipo dessa dívida técnica é o irresponsável e proposital, né? Esse eu acho que é o pior, né, daqueles tipos, né? Porque você está propositalmente optando por contrair uma dívida, por fazer daquela forma mais rápida, sem qualidade ou sem tanta qualidade, e você está sendo irresponsável, você não está se preocupando com o depois, você nem pensou e nem nem teve essa iniciativa de falar, não, vamos planejar para tal data. Isso é bem evidente, é bem ruim, né? A pessoa que chega e fala, faz aí, resolve aí, e nem menciona, né? O problema é quando nem menciona, depois a gente resolve. Só faz aí e resolve, né? Daí a responsabilidade é tanta que só quer forçar uma solução ali ruim, né? Mais rápida em tese, e nem se preocupa com a qualidade futura, né? Sem contar que isso é um tiro no pé, né? Essa conta vai chegar com juros, né? Afinal de contas, estamos falando de uma dívida aqui. Então, você ser irresponsável, você está roubando do próprio bolso, né? Principalmente aí se você é o dono da empresa, se você tem um cargo aí que compartilha os lucros da empresa, então você está roubando de si mesmo, só não está percebendo, né? Você está colocando dinheiro no bolso e está com 3 moedinhas num bolso e está tirando de mão usada do outro bolso, né? Mesmo que de forma invisível, tá? Porque esses juros muitas vezes vão correndo de forma invisível. Quando que é inaceitável? Outro ponto aqui. Quando o time de engenharia é preguiçoso e não tem compromisso com a qualidade. Tudo é difícil de fazer da forma correta. Então, acontece muitas vezes, né, de você ter times, ter profissionais, ter até a empresa como um todo falando, mas é muito difícil fazer da forma correta, ou vai demorar muito tempo, ou você percebe que esse ponto eu listei porque você percebe que nem sempre é a questão de não saber como fazer, mas sim tipo não querer fazer, né? Por isso que eu coloquei aqui forma preguiçosa, né? Então isso é um grande ponto que é inaceitável você contrair uma dívida técnica, né? É algo que frustra, né? Quando você vê algo do tipo, você fica frustrado por ver, ok, partes do pessoal querem fazer da forma correta, partes não querem fazer da forma correta. E isso torna frustrante o trabalho das pessoas que querem fazer da forma correta, né? Algo que atrapalha bastante no dia a dia. Então, tentar, né, contornar essa situação, instigando mais aquelas pessoas que acham que não tem que fazer, que pode fazer de qualquer jeito e tal, falar, lá no futuro vai dar um problema, será que a gente não para aqui, faz um pouquinho, dá uma atençãozinha, dá um gás, vamos lá, a gente consegue, eu te ajudo, como time aqui, vamos fazer, vamos botar isso para frente. Com certeza o resultado de uma coisa melhor, mais planejada, vai tornar aquela pessoa que antes era resistente falando assim, nossa, realmente fazendo assim ficou mais legal, aprendi coisas novas, não é tão difícil quanto pensava, porque essa questão pode ser medo da coisa nova, da tecnologia nova. O pessoal comentou ali de webforms, por exemplo, de medo de migrar para uma tecnologia nova, de se lançar, de aprender uma coisa que nunca viu, né, que pode parecer difícil, mas uma coisa que não dá para aceitar é preguiça, né? Preguiça. Não é profissional isso, basicamente isso. Por isso que eu listei como inaceitável, tá? Quando se tem um time especializado para tomar as melhores decisões e isso não é respeitado, tá? Esse é outro ponto que eu considero inaceitável, contrair uma dívida quando você
tem pessoal, você tem time especializado para te dizer, olha, podemos fazer assim, assim, assado, essa é a melhor forma. O que acontece? Pode ser que não tenha uma conversa, né, com essas pessoas que estão lá para isso, para tomar as melhores decisões técnicas, e você acaba dando um bypass nessas pessoas e falando, não, ô fulano, vem aqui do ladinho, faz assim, que vai ser mais rápido, depois a gente vê lá com aquele pessoal lá que vai fazer melhor, para ver um jeito mais fácil, né? Isso é inaceitável na minha opinião também, porque o que acontece? Uma que você se indispõe com as pessoas ali, porque você está dando um bypass nelas, no trabalho delas, elas estão ali para isso, e você acaba por desrespeitar, né, o trabalho daquela pessoa, né, de certa forma. Sem contar que a dívida muitas vezes não vai vir para aquela pessoa que falou, faz desse jeito rapidinho, né? Ela vai vir para dívida técnica para a pessoa que foi bypassada, né? Que falou que iria sugerir algo bom, mas do nada percebe, opa, fizeram alguma coisa aqui, nem estava sabendo. E agora os juros já estão altos para pagar essa dívida técnica. Se fosse pensado lá, o tempo que foi dispensado para fazer da forma errada, sem qualidade, era o mesmo, ou era uma sprint a mais, ou alguma coisa assim, para fazer do jeito correto, né? Então, esse ponto de não consultar o time especializado, se ele existir dentro da empresa, não pode acontecer, tá? Outro ponto inaceitável aqui, na minha opinião, quando ela nasce, né? Quando a dívida nasce sem mesmo envolver o time técnico, comercial ou gestão decidindo ou vendendo o que não existe, tá? Então, o que acontece aqui? É compreensível, mas precisa ser alinhado, tá? Às vezes, quando a empresa é um pouco maior, né? Você tem o time que vende o produto, você tem o time que define algumas coisas, que conversa com o cliente e fala, ok, compra o meu produto aqui, o cliente faz alguns pedidos, eu só compro se tiver isso, né? Vocês fazem isso, fazem aquilo e tal? Sim, fazemos e tal. E às vezes não tem um alinhamento entre técnico comercial, técnico e gestão, técnico ou outras áreas da empresa. E acaba que isso a gente fala muito em lives, não é de hoje, né? Tipo, é de anos atrás, de muito tempo. Todo mundo fala sobre isso, né? Que você acaba vendendo o que você não tem. E aí, para entregar, você já vendeu, né? Você já se comprometeu. Aí, para entregar, você já tem uma dívida que nasceu, né? Você já tem uma dívida que nasceu lá na venda daquela solução. Por que você já contraiu uma dívida que nasceu na venda? Porque vendeu um negócio que nem existe. E aí, às vezes, é uma dívida em cima de dívida. Por quê? Foi vendida uma coisa que você não tem, você precisa entregar. E aí você tem um prazo, você tem um prazo para entregar aquilo que você nem tem, como se você tivesse aquilo pronto no seu software. Então você tem, sei lá, um mês para disponibilizar o software com aquilo que você não tem. Então você tem pouco tempo para fazer uma solução paliativa, não com qualidade, uma solução intermediária, para ser como se fosse a solução nativa da sua aplicação. E aí, então, você teve a dívida da venda de algo que você não tem, mais a dívida de ter que fazer aquilo que supostamente você tinha, só que de uma maneira rápida, porque você tinha que entregar de qualquer forma. Né, questão contratual, multa, enfim, né, pode ter N coisas. Cancelar o contrato, não sei, N coisas, né? Então, uma dívida sobre dívida, né? Então, esse alinhamento de, ok, comercial, gestão, saber exatamente o que o produto tem, até que ponto que você pode dar uma margem ali falando, uma negociada com o cliente, né? Desde que alinhado com o time técnico. O cliente só vai fechar se tiver isso aqui.
podemos dar uma priorizada ali? O que vocês acham? A gente consegue fazer uma força-tarefa ali para entregar esse pequeno detalhe? Acha que a gente consegue colocar, internalizar isso ou não? Né? Ou a gente fala para o cliente que vai ter um esforço de implantação um pouquinho maior, que na verdade vai representar um pouco de implementação / implantação. Tá? Então tem que ter alinhamento. A coisa mais importante numa empresa é transparência e alinhamento. Todos os detalhes técnicos depois se resolvem, tá? O importante é ter alinhamento, ter transparência. Ninguém esconder nada de ninguém e todo mundo que está em toda a esteira envolvida de desenvolvimento, entrega, saber do que precisa saber. Outro ponto, quando que é inaceitável contrair uma dívida? Quando tudo é urgente, né? Tudo precisa ser priorizado, então tudo tem motivo para gerar uma dívida, né? Então é a típica coisa, né? Para quando que é isso? É urgente. E todas as tuas demandas são urgentes. Então quando tudo é urgente, nada é urgente, né? Basicamente assim. Então, quando tem sempre essa pressa, essa urgência, parece que tudo é justificado criar uma dívida, né? E você começa a perceber isso depois que você tem a noção que você está sempre correndo para entregar as coisas, né? Você sempre tem, sempre está com a corda no pescoço. Tem que fazer para hoje, tem que fazer para semana que vem, tem que entregar e tal. É uma pressão tão grande que tem essa máscara de motivação de criar uma dívida técnica por causa dessa urgência. E muitas vezes é uma urgência que não é urgência, a gente sabe, né? Dá para arrastar aí mais um mês e aí fazer uma coisa mais bem feita, no padrão e tudo mais, né? É aquele detalhe, né? Cronograma, priorização, prazo estipulado e tudo mais. Último item aqui, tá? Que eu listei. Na grande maioria dos casos, isso, por mais que possa parecer forte, é uma economia burra, tá? Você economiza tempo e gasta o mesmo multiplicado muitas vezes, juntamente com dinheiro e tempo, né? E em alguns casos sacrifica toda a solução tendo que refazê-la. Então, o que eu quis dizer com esse item que eu escrevi? Economia burra por quê? Você tem aquela noção que você vai entregar mais rápido, certo? Então, economizei tempo. Tempo é dinheiro. Beleza, estou economizando. Só que, às vezes, para entregar algo mais rápido, você até teve que contratar um serviço mais caro. Não estou nem falando de qualidade aqui, de dívida técnica de time, de entrega, de desenvolvimento. Estou falando até de contratar um serviço mais caro a curto prazo, sendo que você podia ter um cronograma um pouquinho mais extenso e fazer ou utilizar um outro serviço mais barato, ou até internalizar isso, dependendo do serviço, se vale a pena fazer alguma coisa dentro de casa, enfim, você consegue economizar dinheiro, né? Então, às vezes, essa solução temporária gasta um monte de recurso, um monte de dinheiro da empresa e economizou tempo. Mas se você colocar tudo no papel, né, entre tudo que se gastou para fazer uma solução temporária, uma solução não ideal, e o quanto você gastaria para fazer algo bem feito com qualidade, muitas vezes valeria a pena aquele tempo a mais em detrimento do que você teve de custo ao fazer algo mais rápido, né? Às vezes o que falta é a gente colocar no papel as contas, né? Escrever mesmo ali o que você vai gastar qual que são os prós e os contras, e o que é os prós e contras da solução um pouco mais demorada, porém ideal. Fazer ali o planejamento, né, que eu tanto falei durante a live aqui. Planejamento do que deveria ter sido feito em detrimento do que foi feito como solução paliativa ali.